Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que é destinado às pessoas que estão se preparando para provas e concursos e que precisam reforçar seus estudos referentes ao direito tributário e à história do direito de maneira descomplicada, simples e direta. De início, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações de vídeos aí, compartilhe com seus amigos, deixe um like, deixe um comentário. No nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria ela está lá abrigada na Constituição Federal, no artigo 145.3 do CTN, e no Código Tributário Nacional, CTN, 81 e 82. Na norma constitucional, ou seja, na Constituição Federal, nós temos o artigo 145, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. E aí ela vai dar os tributos lá. Dentre eles, no inciso 3, temos a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Perfeito? Então, essa é a norma constitucional. Na norma legal, nós temos o Código Tributário Nacional, CTN, e no artigo 81, vai me trazer lá que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obra pública de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Aí nós temos, então, podemos extrair daí do artigo 81 um conceito para o que seria, então, a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, então, ela destina-se a fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Veja, pessoal, praticamente se extrai tudo de lá do artigo 81 para nós conceituarmos, então, o que seria a contribuição de melhoria. Às vezes você pode perguntar, né? O que seria, então, uma obra pública? Temos como exemplo aí o asfaltamento de rua, a canalização de um córrego, a criação de uma praça, tratamento de água e esgoto, construção de pontes, dentre muitos outros exemplos que nós podemos tirar aí, certo? E aí nós temos então que verificar quem é competente para instituir a contribuição de melhoria. Veja, pessoal, quando eu falo em competência, eu vou olhar a Constituição Federal, a norma constitucional. E lá, como vocês viram, diz lá que, olha, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. São esses 4 entes federativos aí que podem instituir, então, a contribuição de melhoria. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eu chamo a atenção de vocês aí para o artigo 32 da Constituição Federal. Ela vai me trazer que o Distrito Federal ela tem competência legislativa reservada tanto aos estados quanto aos municípios. Então, o artigo 32 vai me falar que o Distrito Federal, a ele são atribuídas as competências legislativas, tanto de estado quanto de municípios. Ok? Então, não pode esquecer disso aí. Aí nós podemos verificar quais são as características, então, da contribuição de melhoria. Nós trouxemos 5 aí. Tributo é um tributo vinculado, é um tributo fiscal, é um tributo parafiscal, visa coibir o enriquecimento sem causa, visa equiparar os contribuintes. Quando eu falo em tributo vinculado, eu volto lá tanto no artigo 145 da Constituição Federal, o inciso 3, e também o artigo 81 do CTN. Quando eu falo em tributo vinculado, é porque ele exige uma contraprestação estatal, ele exige uma atividade estatal. E onde é que eu verifico isso? Olha lá, artigo 81 do CTN. No âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obra pública. Sabe quando eu dei aquele exemplo lá do asfaltamento de rua? Então, essa é uma obra pública. Então, para fazer face a esse custo que o ente tributante teve com essa obra pública,
então pode ser instituída a contribuição de melhoria. Perfeito? Por isso que ele é vinculado. Então, ele é vinculado a uma atividade estatal, a uma contraprestação estatal. E essa atividade, essa contraprestação aí, então, seria a obra pública. Ele é também considerado um tributo fiscal. Por quê? Porque justamente quando eu volto lá no artigo 81 do CTN, eu vou verificar que ele vai dizer lá que ele visa é, é, fazer face ao custo da obra pública, ou seja, visa pagar a despesa dessa obra pública, visa custear a despesa que um daqueles entes tributantes lá teve com essa obra pública, ok? Então, por isso que ele é fiscal. E por que ela também tem esse viés parafiscal? Por que ela tem esse viés parafiscal? É por conta lá do artigo 12, parágrafo 6º do Decreto-Lei 195 de 1967. Esse artigo 12, pessoal, do Decreto-Lei lá, parágrafo 6º, ele admite que a contribuição de melhoria possa ser repassada a algumas atividades por uma empresa pública. Uma empresa de direito público. Quais são essas atividades que podem ser repassadas? Atividade de cobrança, de arrecadação, de fiscalização dessa obra. Pessoal, eu chamo muita atenção de vocês aqui que não se pode confundir a competência com essa parafiscalidade aqui. A competência não pode ser confundida com a capacidade. A competência, ela está na Constituição Federal e são só aqueles entes lá que podem instituir a contribuição de melhoria ou outro tributo qualquer que seja. Perfeito? Agora, a capacidade é essa característica que o ente tributante tem de repassar essa atividade para uma empresa pública. Tá? Pode ser repassado para uma empresa privada? Pode, mas por enquanto vamos ficar aqui com empresa de direito público. Então não esqueça, essas atividades aí de arrecadação, fiscalização e cobrança podem ser repassadas para uma empresa aí que venha fazer esse serviço aí. Perfeito? A contribuição de melhoria, ela também visa coibir o enriquecimento sem causa. Imagine, pessoal, que eu passasse o asfalto na minha rua, eu fosse beneficiado com esse asfalto, né? O meu imóvel fosse valorizado e não fosse cobrado nada de mim, como contribuinte. Né? Então, essa cobrança ela visa justamente coibir esse enriquecimento sem causa. Então, se o Estado não cobrasse a contribuição de melhoria, ele estaria valorizando o imóvel para apenas algumas pessoas. Perfeito? Ela também tem a característica de isonomia, ou seja, equiparar os contribuintes. Quando eu falo em contribuição de melhoria, ela atinge a coletividade de pessoas, né? Ela atinge uma coletividade, melhor dizendo. Por quê? Porque o asfaltamento de uma rua pode ser utilizado por qualquer pessoa que por ali passe. Tá? Mas ela vai ter consequência especial sobre um indivíduo. Quem é esse indivíduo? Aquele que mora naquela rua. Ou um grupo de pessoas. É por isso que mais lá para frente nós vamos verificar, pessoal, que tem que ser definido a área que vai ser beneficiada com essa obra pública. Perfeito? E a hipótese de incidência? Eu preciso saber de que forma que isso vai incidir sobre o contribuinte. Então, veja só. Realização de obra pública que cause acréscimo, mais-valia, que cause valorização imobiliária, tanto no imóvel urbano quanto no imóvel rural. Então, não pode esquecer disso, tá? Então, vai incidir a contribuição de melhoria quando houver por consequência de uma obra pública, o meu imóvel seja valorizado. Ok? Então, o ente tributante pode instituir aí a contribuição de melhoria por conta dessa valorização imobiliária que teve aí. E aí, nós vamos para o aspecto quantitativo. Quando eu falo em aspecto quantitativo, eu quero saber como que vai ser cobrado isso. Né? Se tem um percentual, se é um valor fixo. No caso aqui da contribuição de melhoria, nós temos dois limites aí. O total global e o limite individual que nós retiramos lá do artigo 81, regra dada pelo artigo 81
do CTN. Então, quando eu falo em limite total, estou falando do limite global, que ele consiste na despesa realizada para a construção da obra pública. Qual que foi o custo efetivo dessa obra pública? Então, quanto que o Estado, como ente tributante, gastou para efetivamente fazer essa obra pública? Perfeito? E quando eu falo em limite individual, eu estou querendo saber quanto que o meu imóvel teve de valorização. Então, consiste no acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Ou seja, é o efetivo ganho, é a efetiva valorização do meu imóvel. Ok? E aí, para finalizar, nós temos então os requisitos para a instituição dessa contribuição de melhoria. Eu preciso, aliás, o ente tributante, aquele que vai instituir a contribuição de melhoria, precisa observar alguns requisitos. E ele está lá destacado no artigo 82 do CTN. Quais sejam? Publicação prévia do memorial descritivo do projeto, a publicação prévia do orçamento do custo da obra, por isso que tem lá, né, o limite total, perfeito? A determinação da parcela do custo total, ou seja, o limite individual, quais são as zonas beneficiadas, para que não se cobre de alguém que não está naquela zona ali. Então, a zona, a área beneficiada tem que vir destacada nessa publicação prévia. Tá? A determinação ainda do fator de valorização, quanto que realmente o imóvel vai ser valorizado. Eu chamo a atenção de vocês para esse requisito aqui, ó, fixação de prazo para impugnação. Eventualmente, o examinador, ele quer saber de você se você tem condições de dizer se esse prazo, de quanto que é esse prazo aí. Então, ele não pode ser inferior a 30 dias. Então, grave isso. O prazo para impugnação não pode ser inferior a 30 dias. Está lá também a regulamentação da instrução e julgamento da impugnação, se houver. Então, para que seja recebida essa impugnação, eu preciso saber como que ela vai ser processada. Então, essa instrução e julgamento tem que estar lá nesse edital. E aí, pessoal, mais uma vez eu peço para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos, compartilhe, comente e deixe um like aí. Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.